A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Parte 4, capítulo 33 e conclusão. Evolução do amor dos pais pelos filhos. Não há nada mais belo do que o amor de um pai e de uma mãe pelo filho. Mas, até que ponto se perceberá que esse amor é uma planta delicada que, para não perturbar o desenvolvimento e o legítimo desabrochar da criança, deve saber evoluir nas suas manifestações e nas suas exigências. São poucos os pais que compreendem essa evolução, donde a origem de uma série de conflitos afetivos, mais ou menos latentes, que com tanta frequência desconcertam os pais mais dedicados e as mães mais ternas. Queira-se ou não, o sacrifício será sempre a autêntica marca de um verdadeiro amor. Não há maior prova de amor do que sacrificar-nos pelos que amamos. Sobretudo, a mãe deve exceder-se para chegar a compreender a evolução das relações que deve manter com o filho. Durante 9 meses, foi tudo dela, dependia inteiramente dela, uma vez que por ela respirava e nela se alimentava. Dado à luz, nos primeiros meses, esse filho era ainda um serzinho dependente. Se a própria mãe o alimentava, como é tão desejável, era ainda um pouco do seu sangue que lhe dava no leite. E o pequeno ser, frágil, só podia encontrar abrigo e proteção nos braços de sua mamãe. Depois, pouco a pouco, o filho cresce, fazendo a aprendizagem de sua liberdade, faz também a de sua independência. Durante os primeiros anos, o filho permanece ainda bem perto da mãe. Ela é a sua primeira mestra, a sua confidente e sua confidente providencial. É a ela que ele recorre em quaisquer circunstâncias. Mas o filho continua a crescer. Sua personalidade e sua autonomia se afirmam. E é então que a mãe sente muito bem que ele não é mais de todo o mesmo de outrora. E sem querer, começa a ter saudades dos anos em que ele era pequenino, em que vinha aconchegar-se no seu colo, em que o apertava contra o peito. O filho tornou-se um rapaz, uma moça. Contra a vontade, a mãe não quer reconhecer que a forma de sua autoridade deve evoluir. Não podendo dar ordens como outrora, surpreende-se dizendo para si mesma: "Ah, como ele era bonzinho quando era pequenino." E por uma espécie de choque retardado dos dias que passaram, recomeça a fazer recomendações como se o filho continuasse a ter 8 anos. Certas mães acreditam mesmo ter como que um direito estrito ao amor exclusivo do filho. Levá-lo-ão talvez a sacrificar-se por elas com o risco de estragar a vida, a menos que não conquiste violentamente sua legítima autonomia, o que não ocorrerá sem mágoa e sofrimento para ambas as partes. O amor materno não deve ser o único fator da vitalidade do filho. É preciso que, longe da mãe, mesmo que sofra um pouco a separação, ele seja ainda capaz de viver. Tudo indica ser útil, desde os primeiros anos, que a mãe saiba afastar-se dele, às vezes, e confiá-lo por algum tempo a outras pessoas. Evita-se destarte a fixação demasiado exclusiva no amor e no carinho maternos. Se por ocasião do nascimento corta-se o cordão umbilical entre a mãe e o bebê, a fim de permitir-lhe a vida independente, as mães devem aprender com tais fortes razões a cortar progressivamente, no devido tempo, o cordão invisível, mas quão mais resistente que as prende afetivamente de um modo todo especial aos filhos. Não é que se trate da destruição sistemática do amor materno e filial, mas ao contrário de uma evolução de forma, de uma adaptação às circunstâncias de vida, de um amor que liberta ao invés de aprisionar. O amor maternal, sufocando os filhos no momento em que eles mais precisam de ser impelidos para fora do ninho,
Faz pensar nas árvores que se plantam para proteger uma casa do sol excessivo. Acabam por crescer e prosperar de tal modo que se torna necessário podar-lhe os ramos, caso não se queira morrer abafado dentro da casa e definhar na obscuridade. É comum que uma mãe não preste atenção ao mal extremo que pode causar à filha, e sobretudo ao filho, aprisionando-os em laços afetivos demasiadamente estreitos. O filho pequeno precisa quase fisicamente de uma considerável presença materna, mas à medida que cresce, deve a mãe saber, sem que para isso rompa o mútuo amor, libertá-lo progressiva e insensivelmente, para fazê-lo deslizar no declive que o conduzirá à sua independência afetiva e intelectual. A mãe apresenta em relação ao filho uma complicação de outra ordem. Sabe instintivamente que, graças ao caráter viril que se desenvolve, o filho vai escapar de toda a sua influência propriamente maternal. Teme perdê-lo, vê-lo sair do seu círculo de influência e assume então uma atitude que se pode chamar de castrativa. Procura por todos os meios, sem que isso se aperceba, opor-se à virilização do seu menino. Todos os meios são bons, não apenas todas as interdições que mantenham o adolescente numa vida infantil, como também todas as sugestões que deixem no seu espírito a impressão de que não é ainda um homem e que por muito tempo permanecerá uma criança. A coisa se complica com o fato de que o próprio adolescente nem sempre é firme em seu desejo evolutivo, resistindo por si mesmo a essa evolução psíquica da puberdade, recusando-se a abandonar as vantagens da fase infantil em benefício de outra cujo interesse ainda ignora. É aí que vemos meninos de modos um tanto efeminados dar mostras às mães de uma gentileza extraordinária, prodigalizando-lhes múltiplas atenções, em detrimento da evolução que devia estar a caminho de produzir-se. Não se imagina a frequência dessa situação que a miúde passa de todo despercebida, caso não seja objeto de uma investigação clara, evidente e precisa. A oposição da mãe, a prática dos esportes ou do escotismo, as camaradagens francas, as férias longe da família, as leituras suscetíveis de desenvolver a mentalidade e, por vezes mesmo, ao verdadeiro potencial de trabalho do filho, constituem alguns dos aspectos dessa oposição de base castrativa. Basta quase sempre explicar às mães a origem desses conflitos afetivos para reconduzi-las ao verdadeiro senso maternal, que deve buscar o interesse dos filhos, e nada mais do que isso. Muitas mães, a pretexto de desejarem complementar perfeitamente a educação dos filhos nesse delicado período de puberdade, os submergem sob uma torrente de recomendações, ordens, objurgatórias, que acabam por exasperar o jovem. A multiplicidade das observações o desestabiliza em relação à mãe. Dá-lhe as costas, deixa passar as tempestades e se refugia numa surdez psíquica que apenas lhe permite não ficar completamente embrutecido. É preciso admitir na sensibilidade infantil o mínimo de independência sem a qual a personalidade corre o risco de comprometer-se. Esse mínimo de independência que permitirá mais tarde à criança afirmar-se e depender-se da mãe, da família. É erro frequente dos pais acreditar que o filho se desprenderá bem e muito cedo do ambiente familiar. Se os educadores não o preparam a transpor as dificuldades afetivas desse desligamento, o menino pode permanecer dependente dos seres que constituem o seu meio íntimo, daí as tendências tão desenvolvidas em nossa época e que constituem a persistência das tendências infantis. É pelo grau de altruísmo, quer dizer, pelo desligamento dos primeiros interesses, que se mede o grau do desenvolvimento afetivo de um indivíduo. É a colaboração firme e afetuosa por parte dos pais que, desde cedo, deve polir-se no plano afetivo e, em seguida, gradativamente, no plano intelectual. Permitirá que a criança se afirme e se destaque como personalidade.
É essa colaboração compreensiva e firme que lhe dará bastante confiança em si mesmo, para que ouse sentir e pensar por si, para amar e detestar livremente, quando for preciso. Ainda que muitos pais desejam que o filho seja não ele próprio, mas o que sonharam que ele fosse. Tendem a impor com demasiado exclusivismo os seus modos de ver e sentir, em vez de favorecerem o desenvolvimento natural do filho. Identificam-no a eles, em vez de procurarem colocar-se no seu lugar para compreendê-lo e ajudá-lo eficazmente. Querem que ele seja um certo modelo imaginado, esquecendo que ele deve ser o que realmente ele é, o que comporta bastantes dificuldades a transpor para a sensibilidade infantil. É que os pais esquecem a verdade fundamental de que educar filhos é habituá-los a que passem sinos. Que é a criança senão um homem futuro, um ser espiritual, uma pessoa dotada de uma alma chamada a cumprir um destino pelo uso de sua liberdade? A criança é um valor confiado por Deus às mãos dos pais. A solteirona pode ter um cãozinho de luxo para seu deleite pessoal. Os filhos não existem para os pais é que existem para os filhos. Antes de sair do seio materno, o filho alimentou-se durante 9 meses da vida de sua mãe. Pela segunda vez atingida a idade de homem, deverá sair do lar depois de se ter alimentado de tudo quanto os pais tinham de melhor para lhe transmitir. Os hábitos, as tradições, os modos de encarar a vida. A tarefa dos pais, a tarefa maternal sobretudo, é uma tarefa de desinteresse, de esquecimento de si mesmo. Não eu, e sim ele. O segredo da felicidade para os pais, visar não a realizar os seus próprios sonhos, mas a fazer coincidir seus desejos com o que Deus sonha para o seu filho. Se o amor tem por base o esquecimento de si mesmo e o sacrifício, digamos francamente que o sacrifício vale a pena, porque o filho, tornando-se adulto, guardará tanto mais reconhecimento e afeição para os pais, quanto compreender, sem que se seja obrigado a chamar-lhe a atenção para isso a cada instante, tudo o que deve aos que a ele se dedicaram com desinteresse, sem qualquer procura do bem próprio. Assim, vossos filhos, realizando suas vocações pessoais, serão mais tarde vossa recompensa viva. Conclusão: no fim de um livro como este, temos o sentimento de não haver dito tudo quanto teríamos a dizer. Quantas coisas ainda a acrescentar. Mas quem não sabe conter-se? Afinal de contas, o que importa é determinar uma atitude geral por parte dos pais que desejam sinceramente preencher a sua bela missão de amor a serviço dos filhos. Não se pode dizer tudo no livro, não se pode prever tudo com minúcias, a menos que de tudo quanto foi aqui anotado se extraia uma impressão geral que ajude, nesse espírito, os pais e as mães a encontrar as soluções que melhor se adaptem aos casos particulares. Que os pais, mais uma vez, não se atemorizem com a sua tarefa, desde que procurem lealmente educar-se a si próprios para educar os filhos, desde que os amem com um amor desinteressado, pouco importa que transgridam, aqui ou ali, essa ou aquela regra. Pouco importa que tenham sido em tal ou qual circunstância mais ou menos inábeis. O Senhor, que lhe vê a boa vontade, suprir-lhe-á as deficiências, e seus filhos serão a sua alegria eterna e o seu legítimo orgulho.